Estamos de volta com o webcast Política. Novamente o Inácio Aguiar, da editoria de política do Diário Nordeste, conosco. E agora o André Almeida, que também é repórter da editoria de política do Diário do Nordeste. Inácio, como é que foi o balanço aí do primeiro turno presidencial, né, das eleições presidenciais e com o resultado das nossas eleições aqui no governo do Estado e deputados estaduais federais? Bom, Daniel, os internautas do portal, é um prazer novamente a gente estar conversando sobre política aqui, e dizer que o resultado do primeiro turno foi um pouco do que já se previa para o Nordeste do Brasil. A base eleitoral do presidente Lula dando uma ampla maioria para os candidatos que estavam aliados à coligação do presidente, no caso do partido do presidente, que é o PT, e aqui no estado nós podemos dizer que deu mais ou menos a lógica do que os institutos de pesquisa estavam prevendo no que diz respeito à campanha ao governo do estado, porque o governador Cid Gomes construiu uma maioria de votos em intenção, né, por meio das pesquisas, desde o início da campanha. No final ali ainda chegou a ensaiar uma queda diante de umas denúncias que ele recebeu, mas aí acabou realmente sendo eleito com uma grande maioria de votos. Inclusive, se nós pegarmos o resultado da eleição, que está tudo, o internauta inclusive pode acessar por meio do site do TRE, que é o Tribunal Regional Eleitoral aqui do Ceará, e do TSE, ele vai poder ver que nos 10 maiores municípios do estado, né, que é onde está a maior quantidade de votos aqui no estado do Ceará, o governador Cid Gomes teve maioria e em alguns deles uma ampla maioria, como é o caso aqui da capital do estado, Fortaleza, que deu uma votação muito grande ao governador. Com relação à eleição para deputado, eu lembro até que quando a gente veio aqui da outra vez, nesse espaço, a gente comentou que na Assembleia Legislativa não iria ter uma renovação muito grande, como de fato se confirmou, né? Um percentual aí talvez entre 35% e 40% que houve de renovação. Para a Câmara Federal, nós tivemos a surpresa de ter um candidato muito jovem como o mais votado, né? A primeira eleição do Domingos Neto acabou sendo o mais votado. No balanço geral é isso, e tivemos aí, até aqui no Nordeste, uma votação expressiva para a Dilma Rousseff, que é a candidata do PT à presidência da República. No entanto, vamos ter aí um novo embate no segundo turno, né? André, esse embate de segundo turno, as forças que foram eleitas aqui no estado podem fazer alguma diferença, né? Nós temos o Ciro aí como coordenador para o Nordeste, né? O Cid vai fazer a campanha aí, tem até uma confusão com a Luiziane aqui em Fortaleza. Como é que vai ser esse jogo político do segundo turno da presidencial aqui para nós no Ceará e no Nordeste? No Ceará e no Nordeste a coisa caminha para o que já foi desenhado em 2006. Mesmo havendo essa suposta desavença entre Cid Gomes e Luiziane Lins, mas todos eles estão trabalhando em prol da Dilma Rousseff. Ou seja, se a gente pegar os resultados das eleições de 2006 para de 2010, principalmente o primeiro turno, o resultado do Lula foi mais ou menos parecido no primeiro turno de 2006 com o da Dilma agora. Então, pelo cenário que está sendo colocado, como o Inácio citou, inclusive com as formações das bancadas, a tendência mesmo é que o Ceará dê uma votação em torno de 80% para Dilma Rousseff. Ou seja, o Nordeste em si também, Dilma não poderá ter problemas. Apesar de alguns institutos de pesquisa estarem apontando um crescimento da candidatura do José Serra em muitos estados, principalmente no Sul e no Sudeste, onde a Dilma tinha certa vantagem e está começando a perder. Mas no Nordeste é o grande desafio de José Serra, que inclusive vai estar em Canindé, no Ceará, no próximo sábado. É uma das estratégias também, o Serra precisa avançar mais no Nordeste, porque não adianta ele conseguir o eleitorado no Sul e no Sudeste se ele não conseguir avançar também, não conseguir diminuir a ampla vantagem que Dilma Rousseff, através do presidente Lula, teve em torno do próprio Tucano. Na pesquisa do censo, CNT Censo divulgada nesta quinta-feira, né, o Instituto mostrou que o resultado do debate foi pró-Dilma, né? Apesar de que esses debates não têm tido grande audiência assim, mas André, você acha que a estratégia que ela teve, que até num primeiro momento surpreendeu o candidato José Serra, vai ser fundamental para ela tentar manter pelo menos a distância que ela está? O José Serra consegue
reverter este quadro nos próximos debates? Olha, pelo que tem saído, principalmente nos comitês, nas conversas de bastidores, a tendência é que Dilma Rousseff não repita a estratégia agressiva que ela teve no debate da Bandeirantes. O que foi colocado por alguns coordenadores que pediram até reservas para colunistas, para jornalistas no meio político nacional, é que a estratégia da Dilma foi apenas para mostrar o cartão de visitas dela para o candidato José Serra. Mostrar que ela não estava satisfeita com as denúncias, com a onda de boataria, e tentou jogar o Serra para que ele respondesse e a Dilma ficasse numa imagem de vítima. Nesse ponto, talvez ela não tenha conseguido. Mas o que vai ficar? O eleitor, isso infelizmente a gente tem que fazer um meia-culpa até para nós jornalistas, não estamos cobrando deles o que realmente necessita se ver. Os problemas do país está muito nesse embate na discussão do aborto. Ah, mas o presidente da República pode vetar um projeto de descriminalização do aborto? Pode, mas isso é uma discussão que se dá em torno do Congresso Nacional, em torno dos parlamentares. Agora, temas, por exemplo, foi até citado aqui no Nordeste, os projetos da transposição da Transnordestina, projetos de desenvolvimento do Nordeste, que inclusive há um projeto do Mangabeira, que está na Casa Civil, inclusive, e ninguém fala em projeto de desenvolvimento para o Nordeste. A Sudene, que ninguém sabe qual a função que ela está exercendo. Então, fica muito difícil, quando não se está se discutindo esses temas, se mensurar o que pode passar, porque já tem muito eleitor também que está dizendo que está em dúvida em quem vai votar, porque não sabe qual dos dois, infelizmente, nessa situação é o pior. Na verdade, Daniel, acho que é interessante a gente pontuar isso, que está realmente faltando ao debate nacional nesse segundo turno um maior debate sobre as grandes questões do país. Desvirtuar o debate para a questão religiosa, né? Aí eu sempre tenho dito que o lado do PSDB faz terror dizendo que a Dilma é contra o aborto, é a favor do aborto, né? E o lado do PT acaba fazendo um certo terror também, dizendo que o PSDB vai privatizar o pré-sal. Então, são discussões que estão, sinceramente, longe do ideal, né? Sinceramente, longe daquelas prioridades que os candidatos devem ter para chegar no momento eleitoral e dizer, rapaz, vamos discutir, Daniel, em bons termos, o que é que o presidente pretende fazer, por exemplo, para aprovar uma reforma política que reestruture os partidos políticos, a reforma tributária, que faz com que o país deixe de ser uma das maiores cargas tributárias do mundo, entendeu? Então, são muitos temas. O próprio desenvolvimento regional, né, André? A questão da infraestrutura. Que nós temos a Copa do Mundo. Temos a Copa do Mundo. Temos a grande chance, por exemplo, até em torno da Copa do Mundo, e aliás, nenhum dos candidatos tocou ainda nesse tema de forma mais firme, porque nós temos com a Copa do Mundo a grande chance de desenvolver projetos para as cidades. Por exemplo, Fortaleza, a gente sabe que o trânsito não aguenta. A própria prefeita Luziane Lins chegou a declarar que não tem mais condição de se colocar ônibus nas ruas. Ou seja, Fortaleza, eu só estou citando Fortaleza, mas tem Recife, tem várias capitais. A maioria das capitais brasileiras necessitam de transportes de massa. E essa questão, o Serra só disse de forma como se fosse superficial, que vai pegar o dinheiro do trem-bala, do projeto do trem-bala, e vai redistribuir nas capitais para os metrôs. Mas essas capitais, os seus respectivos governadores, têm projetos de metrô? Esse dinheiro vai ser suficiente? Esse dinheiro vai ser suficiente? Você tem um projeto, divide entre vários projetos, acaba pulverizando e não sobra muita coisa. Olha, e quando eu falo, Daniel, assim, quando a gente pontua de que esses grandes temas precisam ser discutidos, nós não estamos querendo relegar a segundo plano a discussão sobre o aborto, a discussão sobre privatizações ou não. Não é isso. Mas você também não pode reduzir uma campanha que vai colocar no poder o chefe do mais alto cargo do Poder Executivo brasileiro sem que o eleitor tenha posição clara desses candidatos sobre os temas mais importantes.
Você está entendendo? Então, eu acho que principalmente a questão do desenvolvimento regional é um tema que precisa ser debatido e que nós não estamos vendo, né? O posicionamento, por exemplo, sobre a transposição de água do Rio São Francisco, o que é que o próximo presidente precisa fazer para que a obra saia? Entendeu? É uma obra que envolve um volume de recursos muito grande e pelos estudos que têm sido feitos, vai beneficiar uma grande quantidade de pessoas aqui no Nordeste do Brasil, principalmente quem vive mais nessa parte mais extrema do Nordeste, que não tem água potável, né? Mas não tem um posicionamento com relação a isso. Eu acho que isso deveria ser mais debatido, com certeza. Até porque também, para se discutir, até o próprio presidente da República fala nesses projetos de metrô de infraestrutura, mas tudo isso passa por um processo chamado licitação. E estão vários processos, por exemplo, a própria transposição, o Ciro Gomes, quando foi ministro da Integração, passou 4 anos elaborando o projeto e sofrendo essa questão dos embargos na justiça, em torno do processo licitatório, que só foi aberto mesmo de fato quando o Gedel Vieira Lima assumiu. Ou seja, no Carcelão, aqui em Fortaleza, grande dificuldade, o STJ também barrou. Então, são questões, por exemplo, que nenhum dos candidatos, nem Serra, nem Dilma, estão se atendo a esse debate. Então, a gente precisa levar essa questão mais a sério. Tudo bem, o programa de televisão, por mais que seja 10 minutos para um, 10 minutos para outro, não há tempo suficiente. Então, mas é algo que... debate, né? Vamos discutir no debate. Desvirtuado a história do debate só para essas questões que são importantes, mas não são as questões chaves da eleição presidencial. Só para citar um exemplo, Daniel, os spots de rádio dos candidatos Dilma Rousseff e José Serra, se você para ouvir as emissoras de rádio que veiculam esses spots, um horário é da Dilma, o outro é do Serra em seguida. Aí a Dilma critica o Serra e o Serra critica a Dilma. E não há proposta, não há uma coisa mais direcionada, né, ao desenvolvimento do país. O tema é muito polêmico, infelizmente o tempo nosso é escasso, acabou por esse momento, mas nós podemos voltar novamente na próxima semana, já que eleição só no dia 31 de outubro, nós vamos ter tempo para discutir essas questões, com certeza até aprimorar diante dos resultados de pesquisas que virão acontecer. Agradeço aqui o André e ao Inácio da Editoria de Política do Diário do Nordeste, e dizendo a você que fique atento, mande suas sugestões, suas perguntas, e nós vamos estar atentos a lhe atender e desenvolver programas de webcast exatamente para as suas necessidades. Até a próxima!